quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Eu precisava dizer isso porque eu estou me sentindo no mais eficiente ninho do colonialismo no Brasil, que é a USP. Isso aqui é um ninho do colonialismo. Não tem um instrumento colonial mais eficiente do que as universidades. Porque elas são a cabeça da sociedade, o cérebro da sociedade. E deram muito certo. Deram certo porque deram errado. As universidades pensam para a sociedade executar. Isso é coisa do desenvolvimento. É por isso que elas deram certo, porque elas foram feitas para pensar o desenvolvimento. Pensaram e desenvolveram. Desenvolvimento é desconexão, é desastre, é deslocamento. Tanto é, pensa-se num lugar para fazer no outro. Que doideira. Bom, estou dizendo isso para dizer que para nós, quilombolas e povos contra-colonialistas, a palavra-chave é envolvimento. Nós somos os povos do envolvimento. Então, envolvimento é o antídoto de desenvolvimento. Envolvimento é contra-colonialismo. Estou colocando isso porque eu fui adestrador. E como adestrador, eu fui colonizador. Colonizador dos animais, porque quando se fala em colonialismo, só se pensa nas relações humano-humano. Não, colonialismo é as relações entre todas as vidas na Terra e da Terra. Ao colonialismo das matas, ao colonialismo dos demais animais, ao colonialismo dos biomas. Eu vivo na Caatinga, nasci e vivo na Caatinga. E se falar da Caatinga em São Paulo é se falar de morte, é se falar de seca, é se falar de dor, é se falar de sofrimento. É se falar de ignorância. São Paulo é o estado mais ignorante que nós temos em termos de ser. São Paulo é um lugar para ter. Aqui é o lugar do ter, aqui não é o lugar do ser. Aqui você tem, mas você não é. Eu tenho parentes aqui em São Paulo, eu tenho amigos em São Paulo que acordam 2 da manhã para pegar um ônibus e chegar no trabalho, sabe-se lá que horas, se o ônibus não quebrar. Passa o dia trabalhando, sabe, repetindo a mesma cena, feito um robô. Depois pega um outro transporte, chega em casa 10 da noite, às vezes se dorme 1 ou 2 horas e volta para o trabalho de novo. E ainda chama isso de desenvolvimento. Mas é mesmo, é desenvolvimento. Está desenvolvendo da vida, está deslocando da vida. E ainda diz que isso é riqueza. Eu estou no estado mais rico do Brasil. E o que mais tem povo morando na rua? Como assim? E que riqueza é essa? Que as pessoas não têm onde morar? Nos quilombos não tem mendigo, nos quilombos não tem ninguém morando fora de casa, nos quilombos não tem fome. Porque nos quilombos, primeiro a gente é, para depois a gente ter. Se a gente não puder ter, mas a gente pelo menos é. Então, eu estou colocando isso para dizer que quando nós escrevemos sobre o contracolonialismo, nós não escrevemos uma teoria. Nós escrevemos uma relatoria. Contracolonialismo é a denominação de uma trajetória. Contracolonialismo hoje é um conceito, mas não foi escrito como conceito. Hoje é um conceito
Porque nós fomos aprendendo que as universidades, elas comem conceito, elas se alimentam de conceito. Então, já que é assim, vamos dar comida para elas, vamos alimentar. Né? Aí o que é que ocorre? Eu atuei no movimento sindical, eu atuei no movimento partidário. E o que é que me incomodou por esse mundo aí? É que eu via que no movimento partidário, a esquerda dizia a democracia vai resolver tudo. E a direita diz a democracia vai resolver tudo. Ora, se tanto a direita como a esquerda concordam que a democracia vai resolver tudo, onde é que está a contradição? Onde é que está a diferença? Onde é que está a oposição? A direita e a esquerda diz que a luta de classe... Não, ela diz que existe a luta de classe. Mas a direita e a esquerda dizem que as eleições resolvem tudo. E de 2 em 2 anos tem eleição. E tudo continua sem resolver. Aí eu fui vendo que tanto a direita como a esquerda pensa o desenvolvimento, tanto a direita como a esquerda pensa que o trabalho é a solução, tanto a direita... Enfim, é o mesmo repertório. E ainda diz que estão brigando, ainda diz que estão disputando, mas disputando o quê? Aí eu pensei, então, nós, povo quilombola, não podemos entrar nessa onda de usar o mesmo repertório. Então, já que nominar é a arte de dominar, e já que eu fui adestrador e eu sei nominar para dominar, pois tá bom, eu vou agora entrar numa guerra chamada de Guerra das Denominações. E na Guerra das Denominações nós escrevemos o seguinte: para o colonialismo, o contra-colonialismo. Para o desenvolvimento, o envolvimento. Para a ecologia ou para a permacultura, a biointeração. Para o saber científico, o saber sintético. Para o saber empírico, o saber orgânico. Para o pensamento linear vertical, o pensamento circular. E para a doença que gera a violência, a maldade, a gênese do mal, a cosmofobia. A cosmofobia é a doença da sociedade eurocristã monoteísta. O que é cosmofobia? Terrorismo. Só que a cosmofobia é um terrorismo religioso. É um terrorismo bíblico, que está lá em Gênesis. Então, aí sim, agora nós escrevemos denominações diferentes para situações diferentes. Então, o contra-colonialismo é sim a oposição. E aí, o colonialismo tem os seus truques, que não são os seus truques, são os seus milagres. A sociedade colonialista é a sociedade do milagre. Nós acabamos de ver, numa campanha eleitoral, todos os candidatos diziam a mesma coisa. Nós vamos resolver o problema do povo. Eles são os deuses que vão resolver. Mesmo que o atual presidente disse, olha, eu já acabei a fome do povo uma vez, vou acabar de novo. Nunca fez uma roça? Como é que o cara nunca fez uma roça e acabou com a fome do povo? Pô, eu que faço roça todos os anos, não acabei com a fome de ninguém, o cara que nunca fez uma roça acabou. E mesmo que acabou, eu ouço alguns gestores dizer, olha, no governo popular, as pessoas comem 3 vezes por dia. Meus porcos comem 6. Meus porcos comem quantas vezes eles quiserem por dia. Qual é o futuro deles? Eles não sabem o futuro deles, eu sei. A panela. Fome não poderia ser utilizado nem por a direita, nem por a esquerda, como uma política pública. Dá vergonha de ver as pessoas dizer que combater a fome é política. Combater a fome é falta de respeito com os famintos. A fome não devia existir. Principalmente num país que exporta toneladas e toneladas de grãos. Como é que um país que exporta toneladas e toneladas de grão tem gente sem comer? E aí nós temos a sociedade eurocristã, colonialista, covarde, e agora desesperada, porque está vivendo o seu apocalipse. Né? Cara, a Bíblia foi certeira. A Bíblia diz que seriam 2.000 anos, de fato foram 2.000 anos de sociedade bíblica. Acabou. Acabou exatamente com 2.000 anos. A galera estava tão assim, sabe, anestesiada, que não foi percebendo. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é o fim das teorias. O Apocalipse é o fim do movimento sindical. O Apocalipse é o fim de determinadas zonas. O Apocalipse é o fim das teorias.